Você quer aprender a ganhar dinheiro de verdade e parar de ser refém do sistema? Então presta atenção, porque hoje você vai descobrir as lições mais valiosas de educação financeira ensinadas pelo lendário Tio Patinhas. Sim, o pato mais rico do mundo não ficou milionário à toa. Ele seguiu princípios claros de disciplina, investimento e inteligência financeira que você também pode aplicar na sua vida para transformar seu futuro. Mas calma lá, não é mágica, é estratégia. Se você está cansado de viver de salário em salário, sem ver o dinheiro sobrar no fim do mês, ou se sonha em ter uma vida de liberdade financeira, chegou o momento de agir. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo agora. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo dizendo qual é o seu maior desafio financeiro. Eu vou responder todo mundo e ajudar você a destravar de uma vez por todas essa mentalidade milionária. Aqui, a gente não fala de teorias vazias. É prática, é direto ao ponto, é o que realmente funciona para você colocar seu dinheiro para trabalhar, parar de perder para ter inflação e criar uma vida mais tranquila e próspera. Bora juntos nessa jornada? Então já sabe, curte, comenta e se inscreve, porque o conteúdo de hoje pode ser o empurrão que faltava para você mudar sua vida financeira de uma vez por todas. 1. A importância de poupar dinheiro. O primeiro passo para construir riqueza é simples, mas poderoso: poupar dinheiro. E aqui vai a verdade que ninguém te conta. Só poupar não é suficiente para você se tornar rico. Poupar é apenas a base, o começo da jornada. É como construir os alicerces de uma casa, sem isso nada se sustenta, mas se você parar por aí, também nunca vai ver a casa pronta. Pense no Tio Patinhas. Ele não se tornou o pato mais rico do mundo apenas porque guardava moedas no cofre. Ele sabia que poupar era essencial, mas foi além. Ele fez o dinheiro trabalhar para ele. E essa é a chave que você precisa entender. Guardar dinheiro é importante sim, porque te dá segurança e cria uma reserva para imprevistos. Mas o grande segredo está no que você faz com esse dinheiro depois de poupá-lo. Vamos refletir. Por que tanta gente ganha dinheiro ao longo da vida e termina com pouco ou quase nada? Porque não tem disciplina para poupar e principalmente porque não sabe fazer o dinheiro crescer. Poupar é mais do que apenas guardar uma parte do que você ganha. É uma decisão consciente de controlar seus gastos, cortar desperdícios e viver abaixo dos seus ganhos. Aqui entra o conceito de viver como um milionário antes de ser milionário. Isso significa que enquanto você ainda está construindo sua riqueza, deve resistir à tentação de gastar com coisas que só trazem prazer imediato e não agregam valor ao longo prazo. Carro novo, celular da última geração, roupas de marca, tudo isso parece incrível na hora, mas no fundo é só uma forma de você trocar a sua liberdade futura por prazeres momentâneos. O Tio Patinhas era disciplinado, ele entendia que cada moeda guardada hoje poderia se transformar em uma montanha de ouro amanhã, desde que fosse colocada para trabalhar no lugar certo. Poupar dinheiro não significa que você deve viver uma vida miserável sem aproveitar nada, pelo contrário, significa que você está escolhendo com sabedoria o que realmente importa: liberdade, segurança e tranquilidade financeira. A grande armadilha é achar que um dia, quando sobrar dinheiro, eu começo a poupar. Isso é um erro gigantesco. Se você não consegue poupar com pouco, jamais conseguirá poupar com muito. Não importa o quanto você ganha agora. O hábito de poupar precisa ser cultivado desde já. É como plantar uma semente. No começo, ela parece pequena e insignificante, mas com o tempo e o cuidado certo, ela se transforma em uma árvore robusta e frutífera. Outra coisa importante: não confunda poupar com deixar dinheiro parado. Se você apenas acumula dinheiro e o deixa na conta corrente ou guardado no cofre, você está perdendo. Por quê? Porque o dinheiro parado perde valor com o tempo devido à inflação. O verdadeiro objetivo de poupar é juntar recursos para, em seguida, investir com inteligência e fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, guarde isso na sua mente. Poupar é o primeiro passo para a liberdade financeira. Sem poupança, não existe investimento. Sem investimento, não existe crescimento. E sem crescimento, o sonho da independência financeira nunca vai sair do papel. Comece agora, por menor que seja o valor. O importante é criar o hábito. Como o próprio Tio Patinhas nos ensina, quem guarda dinheiro com disciplina e sabedoria transforma pequenas moedas em grandes fortunas. 2. A origem do dinheiro e do salário. Para entender o valor do dinheiro, precisamos voltar no tempo e olhar para sua origem. Dinheiro não é apenas uma ferramenta para comprar coisas. É o resultado de um sistema criado para resolver um grande problema da humanidade: como trocar bens e serviços de forma eficiente. Antes do dinheiro, o mundo funcionava com o escambo, ou seja, a troca direta de produtos. Imagine você sendo um agricultor que cultiva trigo e precisa de uma vaca. Para obter a vaca, você teria que encontrar alguém que possuísse o animal e ao mesmo tempo quisesse o seu trigo. Difícil, né?
Esse sistema era caótico e ineficiente porque as necessidades das pessoas nem sempre coincidiam. Foi aí que surgiram os primeiros tipos de dinheiro, e a história do salário tem tudo a ver com isso. Na Roma Antiga, os soldados eram pagos com sal. Sim, o sal, que hoje parece algo tão comum, era extremamente valioso naquela época porque servia para conservar alimentos. Esse pagamento deu origem à palavra salário, que usamos até hoje. Isso mostra que desde o início o dinheiro representava algo de valor concreto e fundamental para a vida das pessoas. Com o tempo, o sal foi substituído por metais preciosos como ouro, prata e bronze, que eram mais duráveis e podiam ser carregados com mais facilidade. Esses metais começaram a ser moldados em moedas, e cada uma delas tinha um peso específico, garantindo o valor. Um exemplo fascinante é o dólar de 8 partes, que deu origem à expressão 2 bits. Para facilitar as trocas, as moedas eram cortadas em pedaços menores, mostrando a engenhosidade das sociedades antigas para resolver os problemas econômicos. Além disso, no mundo grego, moedas minúsculas eram usadas para transações menores, reforçando como o dinheiro evoluiu para se adaptar às necessidades da época. Mas o conceito mais importante que precisamos absorver é que o dinheiro sempre teve duas funções principais: facilitar as trocas e guardar valor. Agora, por que isso é importante para você? Porque entender a origem do dinheiro nos ajuda a respeitá-lo. O dinheiro foi criado para ser uma ferramenta eficiente e não um objeto de desperdício. Cada nota, cada moeda que passa pelas suas mãos carrega uma história, uma evolução e, mais importante, representa o seu esforço e o seu tempo. Seja no passado, quando soldados recebiam sal, ou hoje, quando recebemos um salário em dinheiro, o conceito permanece o mesmo. O dinheiro é a recompensa pelo trabalho realizado. E isso nos leva a uma reflexão importante. Você está usando o seu salário de forma inteligente ou deixando ele escapar pelos dedos? Ao olhar para o valor do salário ao longo da história, percebemos o quanto é necessário administrá-lo com responsabilidade. Cada centavo que você ganha representa horas de esforço e dedicação, assim como o sal era o resultado do trabalho árduo dos soldados romanos. Você não trabalha apenas para ganhar dinheiro. Você trabalha para garantir o seu sustento, o seu futuro e as suas conquistas. Por isso, trate o dinheiro com o valor que ele merece. Outra lição importante é que o dinheiro evolui e se adapta, assim como a economia. Se no passado o valor estava no sal ou nos metais, hoje ele pode estar em investimentos, ativos digitais ou até em novas moedas como as criptomoedas. O que isso significa? Que você precisa evoluir junto com ele. Entender o dinheiro é saber acompanhar suas transformações e usar isso ao seu favor. Por fim, lembre-se de que o salário, seja qual for o valor, é apenas a semente. O que você faz com ele determina seu futuro financeiro. Valorize cada real, assim como os antigos valorizavam cada grama de sal ou cada moeda de ouro. O dinheiro sempre teve um papel fundamental na sociedade, e hoje ele pode ser o seu maior aliado para construir a vida que você deseja. O papel do dinheiro na economia. Para entender o papel do dinheiro na economia, precisamos olhar para como ele evoluiu e se tornou a espinha dorsal de qualquer sociedade organizada. Tudo começou com o escambo, uma prática antiga onde as pessoas trocavam produtos diretamente, milho por tecido, peixe por ferramentas e assim por diante. O problema? Essa troca dependia da coincidência de interesses. Se você tivesse trigo, mas quisesse carne, teria que encontrar alguém que quisesse trigo em troca da carne. Uma tarefa quase impossível em larga escala. Foi para resolver essa limitação que surgiram os metais preciosos como ouro, prata e bronze. Esses metais tinham um valor intrínseco, eram duráveis e, mais importante, eram aceitos universalmente. Assim, as trocas começaram a se tornar mais rápidas e eficientes, dando o primeiro impulso para a criação das primeiras economias organizadas. Mas a evolução não parou por aí. Com o tempo, os metais foram moldados em moedas, que podiam ser facilmente transportadas e armazenadas. Porém, o maior salto veio com o surgimento do dinheiro em papel, lastreado no valor dos metais ou garantido pelos governos. Isso foi um divisor de águas. O dinheiro passou a representar um valor simbólico, aceito por todos, e não apenas um valor físico. Assim, a economia ganhou uma nova dinâmica, baseada na confiança. Aqui está a lição importante. O dinheiro não pode existir sem confiança. Quando você aceita uma nota de R$100, você está confiando que ela será aceita por outra pessoa no futuro em troca de bens e serviços. Esse sistema funciona porque todos nós acreditamos no valor do dinheiro. Sem essa confiança, o sistema desmorona. E é por isso que o dinheiro precisa circular. Agora, por que a circulação do dinheiro é tão importante para a economia? Porque o dinheiro parado não gera valor. Imagine o dinheiro como a água de um rio. Se ele flui, ele irriga campos, abastece cidades e traz vida. Mas se ele fica parado, estagnado, ele apodrece e perde sua utilidade. Na economia, funciona da mesma forma. Quando o dinheiro circula, ele estimula o comércio, gera empregos e impulsiona a produção.
Cada transação, seja uma compra no mercado, um pagamento de salário ou um investimento em uma empresa, coloca o dinheiro em movimento, criando um ciclo de crescimento econômico. Para visualizar isso, pense nas correntes oceânicas. Elas controlam o clima, distribuem nutrientes e mantêm o equilíbrio do planeta. Se as correntes param, todo o ecossistema sofre. O mesmo acontece com o dinheiro. Ele precisa rodar, trocando de mãos, financiando negócios, pagando salários e promovendo o desenvolvimento. Quando o dinheiro para, seja em contas bancárias inativas ou em cofres acumulados, ele deixa de cumprir seu papel e a economia como um todo perde força. No entanto, é importante entender que a circulação do dinheiro deve ser saudável e controlada. E aqui entramos em um ponto crítico: a impressão descontrolada de dinheiro. Quando os governos imprimem mais dinheiro sem ter um lastro real, como ouro, reservas ou produção de bens e serviços, o resultado é a inflação. A inflação corrói o poder de compra do dinheiro, fazendo com que ele perca valor rapidamente. Em outras palavras, você precisa de muito mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso prejudica especialmente os mais pobres, que dependem de salários fixos e não têm como proteger seu patrimônio. Portanto, o papel do dinheiro na economia é duplo. Ele deve circular para gerar crescimento, mas deve fazê-lo de maneira equilibrada, evitando excessos que possam levar à inflação ou ao colapso da confiança no sistema. É um equilíbrio delicado que exige disciplina, tanto dos governos quanto das pessoas. Na prática, o que isso significa para você? Que o dinheiro não foi feito para ficar parado. Você precisa colocá-lo em movimento de maneira inteligente, seja gastando de forma consciente, investindo em negócios ou ativos, ou até mesmo ajudando a impulsionar a economia local. Quando o dinheiro circula, ele cria oportunidades, gera riqueza e melhora a vida de todos. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Dinheiro em movimento é crescimento. Por fim, lembre-se, a economia só funciona quando existe um fluxo constante de dinheiro. Cada vez que você gasta, investe ou empreende, você está contribuindo para esse ciclo. O dinheiro, quando bem utilizado, é como o sangue que mantém o organismo da economia vivo e funcionando. Quando você entende isso, começa a enxergar o dinheiro não apenas como uma ferramenta para consumo, mas como um catalisador de progresso e desenvolvimento, tanto para você quanto para a sociedade. Quarta, a armadilha da inflação. A inflação é uma das forças mais destrutivas que existem quando falamos de dinheiro. Ela é silenciosa, invisível no dia a dia, mas tem o poder de corroer o seu poder de compra sem que você perceba. Para entender melhor, imagine que hoje você consegue comprar um pão por R$1. Se amanhã a inflação disparar, esse mesmo pão pode custar R$2, R$5 ou até mais. O problema? Seu dinheiro continua o mesmo, mas o valor dele diminuiu drasticamente. É como se você trabalhasse mais e ganhasse menos sem nem perceber. E qual é a origem desse problema? Tudo começa quando os governos decidem imprimir mais dinheiro sem um lastro real. Antigamente, a quantidade de dinheiro em circulação era limitada pelas reservas de ouro ou prata que um país tinha. Se um governo quisesse emitir mais dinheiro, ele precisava ter algo físico, ouro, por exemplo, para respaldar aquele valor. Isso criava um equilíbrio. O dinheiro tinha valor porque representava algo real. Hoje, a situação é diferente. A maior parte do dinheiro em circulação é virtual e pode ser emitida pelos governos a qualquer momento. Quando um país enfrenta crises ou quer estimular a economia, ele pode simplesmente imprimir mais cédulas. Mas aqui está o grande problema. Se o dinheiro novo não estiver acompanhado pelo aumento da produção de bens e serviços, ele perde valor. Afinal, mais dinheiro circulando significa que cada unidade vale menos. E isso é inflação. Vamos simplificar. Imagine que você tem uma ilha onde existem apenas 10 bananas e 10 moedas. Cada banana, portanto, vale uma moeda. Agora, se alguém decide criar mais 10 moedas, mas o número de bananas continua o mesmo, o que acontece? O valor de cada banana sobe, porque há mais dinheiro disputando os mesmos recursos. Essa é a lógica da inflação. Muito dinheiro para poucos produtos. Mas quais são os efeitos reais da inflação na sua vida? Eles são devastadores. Primeiramente, a inflação ataca o seu poder de compra. Se hoje você ganha R$1.000 e consegue pagar aluguel, mercado e contas básicas com uma inflação descontrolada, esses mesmos R$1.000 se tornam insuficientes. O salário continua igual, mas tudo ao seu redor ficou mais caro. E o pior, a inflação afeta principalmente as pessoas que têm renda fixa e não conseguem ajustar seus ganhos ao aumento dos preços. Outro efeito é o impacto sobre suas economias. Dinheiro parado no banco perde valor todos os dias. Se a inflação anual for de 10% e você tiver R$10.000 guardados, ao final de um ano, esses R$10.000 terão o poder de compra equivalente a R$9.000.
Ou seja, a inflação come o seu dinheiro sem você perceber. Além disso, a inflação gera um ciclo de instabilidade. Quando os preços sobem rapidamente, as pessoas perdem a confiança na moeda, o que pode levar a situações de crise, como aconteceu em países onde o dinheiro perdeu tanto valor que as pessoas precisavam de sacos de dinheiro para comprar um simples pão. Esse fenômeno é conhecido como hiperinflação, e ele destrói economias inteiras. Mas como se proteger da inflação? A resposta é simples, mas exige disciplina. Nunca deixe o seu dinheiro parado. Investir é a única forma de proteger seu patrimônio da desvalorização. Existem investimentos que acompanham ou superam a inflação, como títulos indexados ao IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, ações de empresas que crescem acima da média ou ativos que mantêm valor, como o ouro. Além disso, entender o impacto da inflação deve mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Não adianta apenas acumular, é preciso fazer o dinheiro trabalhar e render, superando o aumento dos preços. A inflação é inevitável em qualquer economia, mas aqueles que se preparam conseguem não apenas se proteger, como também crescer financeiramente em tempos de crise. Por fim, lembre-se de que imprimir dinheiro sem lastro pode parecer uma solução fácil para governos, mas é uma bomba relógio para a população. A inflação não escolhe vítimas, ela atinge a todos, mas pune especialmente aqueles que não têm educação financeira para combatê-la. Você precisa enxergar a inflação como um adversário constante, e como qualquer adversário, ela exige estratégia e ação inteligente. Se você ignorar, o seu dinheiro vai perder valor, mas se você aprender a jogar esse jogo, poderá usar a inflação a seu favor e construir um futuro mais seguro. 5. A importância do orçamento e disciplina financeira. Quando falamos em construir riqueza e ter uma vida financeira estável, o orçamento é uma ferramenta inegociável. Sem um orçamento claro e bem definido, você está navegando no escuro, sem saber para onde o seu dinheiro está indo. E aqui vai uma verdade dura. Quem não controla o dinheiro acaba sendo controlado por ele. O orçamento é basicamente o ato de cortar o seu dinheiro em fatias, destinando cada parte para um propósito específico. Despesas básicas, investimentos, lazer, reserva de emergência e até pequenas indulgências. É como administrar uma empresa. Você precisa saber exatamente quanto entra, quanto sai e, principalmente, para onde vai cada centavo. Isso evita desperdícios, elimina dívidas desnecessárias e cria uma base sólida para o crescimento financeiro. Vamos imaginar o orçamento como um mapa do seu dinheiro. Sem ele, é impossível saber onde você está e onde quer chegar. Muitas pessoas vivem no piloto automático, gastando mais do que ganham e se perguntando no fim do mês para onde o dinheiro foi. A resposta: falta de controle, falta de planejamento e, principalmente, falta de disciplina. Mas o orçamento vai além de simplesmente listar despesas. Ele é uma ferramenta que te ajuda a priorizar o que realmente importa. Aluguel, mercado, transporte, contas básicas. Essas são as despesas essenciais que devem vir primeiro no seu planejamento. A partir daí, você organiza o resto, pagamento de dívidas, investimentos e até gastos com lazer. E é aqui que entra a disciplina financeira. Fazer um orçamento é fácil, difícil é seguir o orçamento todos os dias. Quantas vezes você já fez promessas do tipo, vou economizar, vou gastar menos com besteira, e na primeira oportunidade acabou cedendo ao impulso de gastar? Isso acontece porque o orçamento exige compromisso a longo prazo. Ele não é uma solução instantânea, mas um hábito diário que, quando praticado com seriedade, transforma completamente a sua relação com o dinheiro. Agora, aqui vai um conceito essencial: pagar a si mesmo primeiro. Isso significa que, antes de gastar o seu salário com qualquer coisa, você deve separar uma parte para investimentos ou reserva de emergência. Quando você faz isso, está garantindo que o seu dinheiro trabalhe para você no futuro, em vez de ser consumido por despesas imediatas. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Pague-se primeiro e o resto do dinheiro será suficiente para cobrir o que realmente importa. Além disso, um bom orçamento precisa considerar algo muitas vezes negligenciado: impostos. Sim, os impostos são uma realidade da vida. Eles financiam serviços públicos essenciais, como educação, saúde, estradas e segurança. Embora ninguém goste de pagá-los, entender a importância dos impostos ajuda a mudar a sua perspectiva. Quando você os inclui no seu orçamento, evita surpresas desagradáveis e mantém suas finanças organizadas. Porém, existe um cuidado importante. Você não pode tratar o orçamento como uma prisão. Muitas pessoas abandonam o controle financeiro porque acham que ele limita demais a vida. Na verdade, é o contrário. O orçamento te dá liberdade. Quando você sabe exatamente quanto pode gastar, você toma decisões
sem culpa, sem medo de comprometer suas contas ou entrar no vermelho. Quer comprar algo caro? Ótimo, planeje. Quer viajar? Perfeito, crie um fundo para isso no seu orçamento. A disciplina financeira, portanto, não é sobre privação, é sobre controle e planejamento. É escolher onde o seu dinheiro vai trabalhar em vez de deixá-lo escapar sem propósito. Cada real gasto deve ter um motivo claro e alinhado com os seus objetivos. Você não trabalha tanto apenas para ver o dinheiro evaporar no final do mês, não é? Por isso, trate o seu orçamento como um aliado, não um inimigo. Por fim, o orçamento e a disciplina financeira são os pilares da sua segurança financeira. Eles são o que impede você de viver no ciclo vicioso de ganhar, gastar e se endividar. Com um orçamento bem definido, você consegue 1. Quitar dívidas de forma estratégica. 2. Criar uma reserva de emergência para lidar com imprevistos. 3. Investir regularmente para garantir seu futuro. 4. Aproveitar a vida com consciência sem arrependimentos financeiros. Organizar o seu dinheiro hoje é o que vai garantir a sua tranquilidade amanhã. Se você quer construir riqueza, quer ter liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, o orçamento é o ponto de partida. Afinal, sem controle, nenhum dinheiro no mundo será suficiente. O segredo está na disciplina, no planejamento e na responsabilidade com cada centavo que passa pelas suas mãos. 6. O dinheiro precisa trabalhar. Se existe uma regra fundamental para construir riqueza, é esta: dinheiro parado é dinheiro perdido. Guardar dinheiro é importante, mas se ele ficar parado, sem render ou circular, ele perde valor com o tempo, corroído pela inflação. Isso significa que o dinheiro que você guarda hoje não terá o mesmo poder de compra no futuro. Por isso, o grande segredo está em fazer o dinheiro trabalhar para você. Imagine que o seu dinheiro é como uma equipe de trabalhadores. Se eles ficam sentados, sem fazer nada, você não gera resultados. Mas se você coloca essa equipe para trabalhar de forma inteligente, eles vão produzir frutos para você, sem que você precise fazer todo o esforço sozinho. Esse é o conceito de investimento. Colocar o dinheiro para produzir mais dinheiro. O que significa na prática fazer o dinheiro trabalhar? Significa investi-lo de forma estratégica para que ele gere retorno. Existem várias formas de fazer isso, desde investimentos conservadores até os mais arrojados. O importante é entender que o dinheiro precisa circular para criar crescimento, seja no seu patrimônio pessoal, no mercado ou na economia em geral. Vamos usar um exemplo simples. Imagine duas pessoas. A primeira guarda R$10.000 no colchão durante 10 anos. A segunda investe esses mesmos R$10.000 em um ativo que rende 10% ao ano. Ao final desse período, a primeira pessoa ainda terá R$10.000, mas com poder de compra muito menor, enquanto a segunda terá visto seu dinheiro se multiplicar para mais de R$25.000. Qual foi a diferença? A primeira deixou o dinheiro parado, a segunda fez o dinheiro trabalhar. Isso nos leva a outro ponto crucial. Dinheiro que circula estimula a economia. Quando você investe em um negócio, compra ações de uma empresa ou financia um projeto, o seu dinheiro está financiando a produção de bens, a criação de empregos e o desenvolvimento do mercado. Ele não apenas traz retorno para você, mas também contribui para o crescimento da sociedade. No entanto, fazer o dinheiro trabalhar não é apenas sobre investir em qualquer coisa. É preciso ser inteligente, estratégico e disciplinado. Colocar o dinheiro para render exige planejamento e conhecimento. Não se trata de apostar em promessas milagrosas ou esquemas duvidosos que prometem lucros rápidos. O verdadeiro crescimento vem com investimentos consistentes e bem planejados, que valorizam ao longo do tempo. Existem várias formas de fazer o dinheiro trabalhar. Primeira, renda fixa, títulos públicos, CDBs, LCIs e outros ativos que oferecem rentabilidade segura e previsível, protegendo seu patrimônio da inflação. Segunda, renda variável, ações de empresas sólidas, fundos imobiliários e ETFs que podem gerar maiores retornos no longo prazo. Terceiros, empreendimentos e negócios, investir em negócios próprios ou de terceiros, onde seu dinheiro financia algo produtivo e gera crescimento. Quarto, ativos que geram renda passiva, aluguéis, royalties, dividendos, tudo aquilo que gera dinheiro sem a sua presença constante. Outro ponto importante é a constância. Não adianta apenas investir uma vez e achar que o trabalho está feito. Fazer o dinheiro trabalhar é um processo contínuo. Pequenas contribuições mensais, quando somadas ao longo do tempo e potencializadas pelos juros compostos, podem gerar resultados impressionantes. É como uma bola de neve que começa pequena, mas com o tempo se torna gigantesca e praticamente imbatível. E lembre-se, o tempo é seu maior aliado. Quanto mais cedo você começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar, maior será o impacto. Isso porque o dinheiro investido não apenas rende, mas os rendimentos começam a gerar novos rendimentos, criando um ciclo virtuoso de crescimento exponencial. Outro erro comum é pensar que só quem tem muito dinheiro pode investir. Isso não é verdade. Você pode começar com pouco, o importante é dar o primeiro passo. O dinheiro parado em uma conta corrente ou embaixo do colchão está sendo desperdiçado, ele está perdendo valor
valor todos os dias, mas o dinheiro investido está crescendo, multiplicando e trabalhando por você, mesmo enquanto você dorme. Por fim, colocar o dinheiro para trabalhar é sobre liberdade. Quando você aprende a investir, você cria um sistema onde o seu dinheiro gera renda, em vez de você depender apenas do seu esforço diário para ganhar mais. Isso é o que permite alcançar a verdadeira liberdade financeira, quando o dinheiro trabalha tão bem para você que você não precisa mais se preocupar com ele. Portanto, nunca deixe o seu dinheiro parado. Faça dele um trabalhador incansável, que gere mais recursos, mais oportunidades e mais segurança para o seu futuro. Esse é o caminho para a prosperidade. 7. Investimento inteligente e educação financeira. Se há um diferencial que separa quem prospera financeiramente daqueles que vivem presos ao ciclo de dívidas e frustrações, é o conhecimento sobre investimentos e educação financeira. Investir é uma arte e, ao mesmo tempo, uma ciência. Não é apenas uma questão de colocar dinheiro em algo e torcer para que dê certo. É sobre tomar decisões baseadas em fatos, números e planejamento, sempre com o objetivo de multiplicar o seu patrimônio de forma segura e consistente. O que significa, então, investir com inteligência? Primeiramente, significa entender no que você está colocando seu dinheiro. Muitas pessoas cometem o erro de investir com base em dicas quentes ou promessas de ganhos rápidos, sem investigar ou compreender os riscos. Investir de verdade exige estudo, análise e uma mentalidade voltada para o longo prazo. Não existe fórmula mágica ou atalhos. O sucesso nos investimentos é construído com planejamento, paciência e disciplina. Aqui entra o papel fundamental da educação financeira. Quanto mais você entende sobre investimentos, sobre o mercado e sobre como o dinheiro funciona, maiores são suas chances de tomar decisões acertadas. Não é à toa que grandes investidores como Warren Buffett dizem que o conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. Ele te dá clareza, confiança e, acima de tudo, protege você contra erros caros. Um investimento inteligente começa com a avaliação de riscos e oportunidades. Isso significa olhar para números, analisar estatísticas e buscar dados concretos antes de decidir. Qual é o potencial de retorno? Quais são os riscos envolvidos? Qual é o histórico daquele ativo ou daquela empresa? Investir sem investigar é como jogar no escuro, e o resultado pode ser catastrófico. Outro ponto crucial: nunca coloque todo o seu dinheiro em um único lugar. A diversificação é uma das estratégias mais importantes do investidor inteligente. Isso significa distribuir seus recursos entre diferentes tipos de investimentos, como renda fixa, ações, fundos imobiliários, negócios ou até ativos internacionais. Dessa forma, você protege seu patrimônio contra imprevistos e aumenta suas chances de obter bons retornos. Além disso, é preciso entender a relação entre tempo e retorno. Investimentos de longo prazo geralmente oferecem resultados muito mais robustos, graças ao poder dos juros compostos. Para ilustrar, imagine que você invista R$1.000 por mês durante 20 anos em um ativo que rende 10% ao ano. Ao final desse período, você terá mais de R$750 mil. O segredo? Disciplina e tempo. Quanto mais cedo você começa, maior é o impacto positivo do crescimento exponencial. Outro erro comum é achar que investimentos são apenas para quem tem muito dinheiro. Nada poderia estar mais distante da verdade. Hoje, existem investimentos acessíveis a todos, inclusive com valores iniciais baixos, como R$50 ou R$100. O importante é começar e, com o tempo, aumentar seus aportes. O investimento inteligente é para todos. Não importa quanto você ganha, importa como você usa o que ganha. Mas o sucesso nos investimentos também depende de controle emocional. Muitos perdem dinheiro porque deixam o medo ou a ganância controlar suas decisões. Em momentos de crise, o investidor inteligente enxerga oportunidades, enquanto os despreparados vendem seus ativos no desespero. Da mesma forma, em momentos de euforia, os investidores disciplinados evitam a tentação de se arriscar além do necessário. Essa mentalidade só é possível com educação financeira e preparo. Por fim, investir com inteligência não é apenas sobre multiplicar seu patrimônio, é sobre construir um futuro seguro e próspero para você e sua família. É sobre ter liberdade para escolher como quer viver, sem depender de um salário ou de uma aposentadoria incerta. É sobre criar oportunidades, realizar sonhos e garantir tranquilidade financeira. Portanto, o caminho para investimentos bem-sucedidos começa com conhecimento. Estude, aprenda, investigue e planeje. Transforme a educação financeira em um hábito, assim como economizar ou investir regularmente. O retorno será muito mais do que financeiro, será a conquista da sua liberdade. Afinal, o dinheiro é uma ferramenta poderosa, mas só traz resultados extraordinários quando você sabe como usá-lo com sabedoria. 8º, resumo final: educação financeira. Quando falamos de educação financeira, chegamos à síntese de tudo. A
combinação entre poupar, investir e fazer o dinheiro circular. Esses 3 pilares não funcionam isoladamente. Eles são peças de um sistema que, quando aplicado com disciplina e inteligência, transforma completamente a sua relação com o dinheiro e abre as portas para a verdadeira liberdade financeira. Poupar é o ponto de partida. Sem poupança, não há recursos para investir. Guardar uma parte do que você ganha é um ato de respeito ao seu próprio esforço e ao seu futuro. Mas poupar não significa deixar o dinheiro parado. É aqui que entra o segundo passo essencial: investir com inteligência. Todo dinheiro poupado precisa ser colocado em movimento, investido de forma estratégica, para que ele cresça e gere mais dinheiro. Esse é o ponto central. O dinheiro deve estar sempre em movimento, ele precisa circular, seja por meio de investimentos produtivos, seja contribuindo para a economia em forma de consumo consciente ou apoio a novos negócios. Quando o dinheiro circula, ele estimula a produção de bens, a geração de empregos e o crescimento do mercado como um todo. Aqui fica clara a importância de entender que o dinheiro parado perde valor. Imagine uma corrente de água. Se ela fica estagnada, a água apodrece e deixa de cumprir sua função. O mesmo acontece com o dinheiro. Ele precisa ser ativo, gerar valor, criar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo. Essa circulação não é apenas uma necessidade econômica, é um dos princípios fundamentais para a prosperidade. Outro aspecto fundamental é a disciplina. Educação financeira não é apenas teoria, é prática diária. Ter um orçamento bem definido, investir regularmente, resistir a impulsos de consumo desnecessário e priorizar o que realmente importa, são hábitos que determinam o sucesso financeiro no longo prazo. Não se trata de mágica, mas de consistência. Pouco a pouco, você vai construindo uma base sólida e o efeito cumulativo dessas pequenas ações será surpreendente. Além disso, a educação financeira nos ensina a tomar decisões conscientes e alinhadas com nossos objetivos. Cada escolha financeira deve ser analisada com clareza. Isso me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Gastar com coisas que trazem apenas prazer imediato, mas que não agregam valor ao longo prazo, é uma escolha que sacrifica o seu futuro. Por outro lado, investir em educação, habilidades, ativos ou negócios é uma decisão que planta sementes para o crescimento. A liberdade financeira, no fim das contas, é o resultado dessa combinação: poupar, investir e movimentar o dinheiro com disciplina e sabedoria. Quando você domina esses pilares, o dinheiro deixa de ser uma fonte de preocupação e se torna uma ferramenta poderosa que trabalha a seu favor. É ele que vai garantir tranquilidade, segurança e a possibilidade de viver a vida do jeito que você sempre quis. Por isso, a educação financeira é muito mais do que aprender a lidar com números. É sobre mudar a forma como você enxerga e utiliza o dinheiro. É sobre desenvolver uma mentalidade de crescimento, onde cada real é visto como um recurso que pode ser potencializado e multiplicado. É entender que o dinheiro não é o fim, mas o meio para conquistar a liberdade, criar oportunidades e construir um legado. Por fim, reflita. Como está a sua relação com o dinheiro hoje? Você está poupando com disciplina? Está investindo de forma inteligente? Está colocando o seu dinheiro em movimento ou deixando-o perder valor? A resposta a essas perguntas define o seu futuro financeiro. A boa notícia é que nunca é tarde para começar. A educação financeira está ao alcance de todos, e aqueles que decidem aplicá-la em suas vidas colhem os frutos de uma vida mais estável, próspera e, acima de tudo, livre. O segredo está em unir conhecimento, planejamento e ação, porque no final das contas, quem controla o dinheiro controla o próprio destino. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já deu o primeiro passo para transformar a sua vida financeira, porque só quem busca conhecimento tem o poder de mudar. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses pontos você já começou a aplicar na sua vida? Está poupando, investindo, montando seu orçamento ou colocando o dinheiro para trabalhar? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ouvir a sua história e trocar ideias com você. Esse espaço é nosso, é para crescermos juntos. E se esse conteúdo fez você refletir, não guarde só para você. Curte o vídeo agora mesmo, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam transformar suas finanças. Se você ainda não fez isso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar conteúdos valiosos que realmente funcionam. A cada vídeo você estará mais próximo de dominar o dinheiro, fazer as escolhas certas e construir uma vida de liberdade financeira. Pensa comigo, o que é melhor do que viver com tranquilidade, sabendo que o dinheiro está trabalhando para você, que você tem segurança no presente e um futuro garantido? É isso que estamos construindo aqui. Uma comunidade focada em crescer, aprender e prosperar. Então, bora fazer parte dessa jornada? Comenta, curte e se inscreve no canal.
porque eu estou aqui para caminhar com você. Cada like, cada comentário e cada nova inscrição nos fortalece e nos motiva a continuar trazendo o melhor conteúdo para você. Não perca essa oportunidade de transformar sua relação com o dinheiro. O futuro financeiro que você sempre sonhou começa hoje, com a decisão de agir. Vamos juntos. Double Asterisk.